Bom dia, crianças! Tudo bem? A Pro tá louca? Não, vocês vão perceber porque eu estou chamando vocês de crianças. Hoje vamos ver um texto, que na verdade é uma letra de música. Depois eu queria que você colocasse essa música para você ouvir, tá? É porque hoje tem bastante coisa, então eu tô com medo do vídeo ficar muito grande. Por isso que eu não coloquei a música. Vamos corrigir língua portuguesa, matemática e eu também vou passar mais lição de português e de matemática. E aí, tá tendo dificuldade? Tá tudo certinho? Como é que está? Quem ainda não me deu a devolutiva vai falando, tá bom? Vamos lá na correção de matemática. Vamos lá. Então, aqui era para vocês formarem os números de acordo com o que estava no ábaco. Então, foi 34.509, 20.000. Só um minutinho, pessoal. Desculpa, viu, pessoal? Eu não vou descartar o vídeo, eu abaixei aqui agora, tá? O volume do celular. É que eu tenho alguns livros, sabe? Então, agora com a biblioteca municipal fechada, então as pessoas estão usando a minha biblioteca de biblioteca comunitária. Por um lado é bom, né? Então, vamos lá. Então, aqui formou o número 20.735. Ixi, a prof não está conseguindo passar a página. Ah, agora foi. 99.999. E a escrita do número? Vocês estão fazendo direitinho? Agora, gente, eu sumi para mim, tá? Então, se no vídeo eu ficar assim cortadinha, é porque a situação está meio difícil. Aqui nós formamos o número 23.247. E aqui nós tínhamos que ver quem escreveu corretamente. Se foi a Isadora, a Alessandra ou a Gabriela. Foi a Alessandra. Palma para a Alessandra! Parabéns, Alessandra! Agora, vamos na comparação. Aqui, gente, era todo aquele processo, lembra? Que a apostila estava ensinando como ver se um número é maior ou menor. Tá? Então, estou aqui. E aí, o número 31.120 é maior que o 30.056. Por isso que a boca do jacaré está virada para o 31.120. Aqui para vocês verem a correção. Quem é maior e quem é menor, né? A boquinha do jacaré sempre voltada para o número maior. E essas foram as nossas atividades de matemática. Vamos agora para a correção da língua portuguesa. Gente, mas me dá um asco dessa cobra aqui, porque eu tenho pavor de cobra. Bom, se eu sumir novamente, sorry. Nem sei se é assim que pronuncia, gente. Vamos lá. Aí, gente, quando eu apareço, aí não funciona o mouse, entendeu? Então, vamos lá. Aqui a gente tem o texto A, o texto B, o texto C, que são diferentes gêneros textuais, e aqui a gente vai às respostas. O que o texto A é? Um texto informativo. O texto B, um poema. Texto C, um convite. Texto D, uma receita. Quais desses textos estão organizados em parágrafos? Nem em versos, mas em linhas contínuas. Ou seja, ele está organizado em parágrafo. O texto 1, né? Quais desses textos não estão organizados? Nem em parágrafos, nem em verso. Gente, eu acho que eu não fiz a leitura disso correta na aula. Mas vamos lá.
o convite e a receita, né? Ele não é nem em verso, nem em parágrafo. Agora vamos aqui. Textos em prosa, com parágrafo ou em linha contínua. O texto A, o texto C e o texto D. Em verso, apenas o texto B, tá bom? Lembrando que a Pro está fazendo aqui de uma maneira mais rápida, mas que você pode pausar para fazer a correção no seu tempo. E aqui, hora de organizar os estudos. Texto em prosa. Pode ter linha de texto contínuas, pode ter parágrafos. Possibilidades: notícia, fábulas, contos, receitas, convites e textos informativos, tá? Então, apesar do convite não ser organizado em parágrafo, ele é um texto em prosa, assim como a receita, tá? E o inverso, texto inverso, ele é organizado em versos, como o nome já diz, pode ter estrofes, rimas e ritmo. Quais são os exemplos de texto inverso? Poemas, letras de músicas e quadrinhos. E com isso, nós terminamos a correção. E vamos agora para a aula propriamente dita. Só um minutinho. Então, aqui, amores, vamos para a aula de hoje. Livro didático de língua portuguesa, página 34. Criança, criança. É uma canção, viu, gente? Eu coloquei aqui no Google, rapidinho apareceu aqui no YouTube, tá? Então, coloca para vocês ouvirem. A onça era sonsa, sonsa de nascença. Chegava de manso para encher a pança, sem pedir licença. Jabuti, teiu, tucano, tatu, macaco, sagui, preguiça, preá, cutia, coati. Não tinham descanso. Ou seja, a onça não parava de comer os bichos, né? Mas uma criança chamou a responsa, ou seja, chamou a responsabilidade para ela. Criou uma dança, a dança da onça. Criança, 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 criança. Dançando essa dança, a onça desonça, despança, dispensa sua comilança e hoje só pensa em dançar a dança. Olha que bom, né? A criança inventou uma dança e com isso a onça se esqueceu da sua comilança e deu um pouco de descanso para os bichos. Olha aí. Por isso que eu comecei a aula chamando vocês de criança. Vamos lá. Parágrafo e organização do texto. Como é importante aprender a estruturar o seu texto, né? Bater o olho no texto e ver ele bonitinho, assim, né? Os parágrafos, começando com o espaçamento correto, terminando com o ponto final, aquela fotografia bonitinha do texto que a Pro tanto fala para vocês. Você viu que a fábula A Cigarra e as Formigas, da página 18, tem 6 parágrafos. Agora releia o primeiro parágrafo e observe as expressões destacadas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, aparece uma cigarra. Então, a gente tem aí esse primeiro parágrafo. Letras maiúsculas e pontos finais podem indicar o início e o final da frase. Então, aqui, ó, o início na letra maiúscula e aqui, ó, o final da frase com ponto final. Observe e responda. Quantas frases tem esse parágrafo? Ó, frase começa com letra maiúscula e termina com ponto final. Então, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3 frases. O parágrafo pode ser utilizado para separar partes importantes do texto ou para indicar uma mudança do rumo da história.
Então, eu tô lá, né, contando a minha história. Vai acontecer alguma coisa, um fato novo. Eu utilizo de um novo parágrafo, né? Mas também, às vezes, pode ser ponto na mesma linha, como aconteceu aqui, ó. O parágrafo pode ser utilizado para separar partes importantes do texto ou para indicar uma mudança no rumo da história. Observe as expressões destacadas no trecho. Qual delas muda o rumo da história e poderia iniciar um novo parágrafo? Aqui, gente, ó. Num belo dia, depois de uma chuvarada, de repente, eu acredito, tá? Que de repente poderia ser um novo parágrafo, porque vai entrar a cigarra na história, tá? Então, eu acredito que aqui nós poderíamos iniciar um novo parágrafo. E você, qual você acha que deve iniciar um novo parágrafo? Por quê? Porque nós temos um acontecimento novo na história, né? A entrada da cigarra. Ali, por enquanto, estava falando do árduo trabalho das formigas em secar o trigo, né? E aqui entra a cigarra. Observe novamente o texto da página 18 e responda. Quantos parágrafos são iniciados por travessão e começam a fala dos personagens? Então, você vai ter que voltar lá no texto da página 18 e ver quantos parágrafos inicia por travessão, tá? Leiam juntos e conversem sobre o que aprenderam. Organiza o texto em prosa. Pode separar momentos do texto. Então, nós temos aqui, ó, o parágrafo, né? Organiza o texto em prosa e pode separar diferentes momentos do texto. Agora vem a nossa aula de matemática. E aí? Eu vou tomar um pouquinho de água, tá? Falei muito. E aí? Como que está a matemática? A gente está fazendo as mesmas operações, só que com números bem maiores. Tá tudo ok? Então, vamos lá. Responda as questões de acordo com o gráfico. Deixa eu ver se saiu na ordem certa, pessoal. Porque eu estou fotografando as páginas e transformando em PDF. E, às vezes, muda um pouquinho a ordem das páginas. Um minutito. Peraí. Página 23. Ah, gente, não estou conseguindo porque está preso. Prontinho. Página 23 do livro didático. Vamos lá. Saiu certinho aqui, na ordem mesmo que tem que ser. Responda as questões de acordo com o gráfico. Então, você vai analisar o gráfico aqui, ó. Número de visitantes do zoológico Bicho Manso nos primeiros 4 meses de 2017. Então, ó, nós tivemos 33.145 visitantes em janeiro, 28.123 em fevereiro, 31.216 em março, 28.145 em abril. Analisando essa tabela, você vai responder. Carla foi ao zoológico Bicho Manso no mês mais movimentado. Qual foi o mês mais movimentado? Analise os números e responda. No mês de maio, o zoológico foi visitado por 28.101 pessoas. Esse mês foi mais ou menos movimentado que os 4 anteriores. Então, ó, maio está te dando aqui. E aí, ele foi mais ou menos movimentado que os 4 anteriores que aparecem no gráfico. Escreva em ordem crescente, o número de visitantes dos meses de janeiro a maio. Então, ó, janeiro, fevereiro, março, abril. Põe o de maio aqui, ó, para ficar mais fácil, tá?
E aí você vai colocar em ordem crescente, ou seja, que cresce. Observe a tabela com a população estimada de alguns municípios do Brasil em 2017 e depois responda as questões. Município de Goiatuba, acho que é assim que fala, 34.312. Barra, 54.915. Eirunepé, 34.888. Tupanciretã. Oh, gente, eu acho que esse livro, ele faz de propósito, que é para a gente engasgar nesses nomes aqui, mas vamos lá, né? Tudo bem. Qual desses municípios de nome bem esquisito, desculpa se tem alguém que mora nesses municípios aqui, qual desses municípios tem a maior população e qual tem o menor? Então, você vai analisar aqui e me dizer. Em qual desses municípios tem aproximadamente, ou seja, o número não é exato, tem aproximadamente a metade da população de Barra? Então, você vê aqui, ó, Barra, 54.915. Qual número desses daqui é aproximadamente a metade de 50 mil? Tá? Crie uma questão que possa ser respondida com os dados dessa tabela. Depois peça para um colega responder. Ah, faz uma questão sobre essa tabela aí e pede ou para a mamãe, ou para o papai, ou para o vovô, ou para a vovó, ou para o seu irmão responder, tá bom? Não é hora da gente se movimentar, ir na casa de nenhum amigo para ele responder para você. A não ser que você faça uma videochamada. Aí, ok, tá? Se você achar que o espaço aqui é pequeno, faça no caderno. E agora, vamos falar sobre arredondamento. O ano passado a gente já trabalhou arredondamento, tá? Arredondar um número para outro mais próximo. Vamos ver aqui o salário dos brasileiros. Ó Deus, né? A Bernadette ganha R$ 1.250. O Denilson, 820. Olha, o Denilson deve estar passando apurado. A Helena ganha R$ 2.120. E o Walter, R$ 880. Senhor é meu pastor. Vamos lá. Qual dessas pessoas tem o salário mais próximo a R$ 800? Gente, aqui, ó, o R$ 800 na tabela, ele está aqui. Quem está mais próximo de 800? 820 ou 880? O 800, nesse caso, eu vou ajudar vocês, tá? Ó, por exemplo, o que está mais próximo de 100? 120 ou 180? 120, né? Porque, olha, só tem 20 a mais que 100. Já 180 tem 80 a mais. Então, o 120 está mais próximo do 100. Se tiverem dúvida, fala. Depois, né, você me manda um WhatsApp. Que agora não tem como vocês levantar a mãozinha, né? Aí, se fosse na sala de aula, eu falava, quem tem dúvida, levanta a mão. Aí, levanta a mão. Aí, eu falo, qual é a sua dúvida? Não, pro, eu posso ir ao banheiro? Né? Era bem assim. Então, pelo menos agora você pode ir ao banheiro na sua casa livremente. Qual dessas pessoas tem o salário mais próximo de 800? Ajudei vocês a perceberem. E de 900? O arredondamento do número 820 para a centena mais próxima é 800. E o arredondamento de 880 para a centena mais próxima? O que é mais perto de 880? Eu voltar ele para 800 ou eu chegar em 900? Qual dessas pessoas tem o salário mais próximo a R$ 1.000 e a R$ 2.000? O arredondamento de 1.250 para a unidade de milhar mais próxima é... Então, aqui, ó. Qual é a próxima unidade de milhar depois de 1.250?
E o arredondamento de 2120 para a unidade de milhar mais próxima. Qual é a próxima unidade de milhar? Aqui, desculpa, estou mostrando do lado errado. O quadro abaixo mostra o número de parafusos produzidos por uma fábrica durante 3 dias. Eu posso dizer, arredondando, que foi produzido mais ou menos, aproximadamente, 9.000 unidades? Posso? Eu quero que vocês respondam aqui para mim, tá bom? Nossa, eu estava animada, eu coloquei mais uma página para a aula de hoje. Vamos lá. É porque é tudo que envolve arredondamento, tá? Então, aqui, ó, não consigo ler por quê. Localize de modo aproximado os números na reta numérica e responda. Então, aqui nós temos 20.000. Localize esses dois números nessa reta numérica aqui, ó. Aonde vai entrar esse número e aonde vai entrar esse número aqui? Qual é o arredondamento de cada um desses números para a dezena de milhar mais próximo? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Então, ó, o número 23.035. Se eu for colocar para a dezena de milhar mais próxima, qual é? Tá bom? A mesma coisa vocês vão fazer com isso. Gente, eu acredito que esse daqui vai surgir bastante dúvidas, porque arredondamento já gera dúvidas. E aqui são com números grandes, tá? Então, é normal que vocês tenham algumas dúvidas. Mesma coisa aqui, você vai localizar esses dois números nessa reta e vai responder. Qual é o arredondamento de cada um desses números para a unidade de milhar mais próxima? Então, você tem o número 1101. Ele vai estar, né? Aqui. Qual é a unidade de milhar mais próxima? E do número 4.260? Qual é a unidade de milhar mais próxima? E aqui vocês vão fazer, né? O número 23.345. Pessoal, eu estava aqui pensando de que maneira tornar isso aqui mais claro para vocês, né? Porque, nossa, tomara que não esteja aparecendo essas coisas aqui para vocês. Ah, meu Deus, só um minutinho. Pronto, gente, retomando. Ó, a Pro estava vindo aqui uma maneira mais fácil de tentar explicar para vocês, porque realmente na hora que até eu me confundo com isso, tá? Mas a gente precisa aprender, mesmo que você não aprender direitinho, agora a gente vai vendo depois. Então, olha aqui. Quando for para você analisar a dezena de milhar, imagine que você passa um traço aqui, ó. Se eu conseguisse passar o traço, mas vocês viram que eu fui mexer e acabei tirando, né? Então, você passa um traço aqui, ó. Para analisar a dezena de milhar, você vai ver o próximo número. Se ele passar de cima, você arredonda para cima. Se ele for menor que 5, você arredonda para baixo. Então, por exemplo, 23.000. O número 3 passou de 5? Não. Então, eu vou arredondar para baixo, ou seja, 20.000. Ver se eu consigo escrever aqui para vocês. Não está aparecendo a barra de ferramentas para mim, tá vendo? Aí eu não estou conseguindo escrever. Eu queria escrever aqui, ó, mas eu não estou conseguindo. Mas... Ai, gente, vamos ver se eu consigo. Então, ó, o que vai ser aqui?
vai ser 20.000. Tá vendo? Aí aqui, ó, para unidade de milhar mais próximo. Então, agora o risco que eu vou passar é aqui. E vou olhar esse número aqui. Então, ó, passou de 5? Não. Então, qual vai ser a unidade de milhar mais próxima? 23.000. De novo, aqui, 78.000. Para olhar a dezena de milhar, eu passo um traço aqui e olho o número do lado. 8 passou de 5. Então, eu vou arredondar para cima. 78.000, vou arredondar para cima. 80.000. Agora, vou olhar a unidade de milhar. Para olhar a unidade de milhar, eu olho o próximo número. É 4, não passou de 5. Então, vou arredondar para baixo. 78.000. Entenderam? Então, ó, eu passo um traço aqui. Ah, vou arredondar a dezena de milhar. Olha aqui. Aqui é número 1, não passou de 5. Então, arredondo para baixo. 50.000. Tá? Vou arredondar esse daqui. Olho para o próximo número. 7, passou de 5. Então, arredondo para cima. 52.000. Ficou mais claro assim? Volta essa minha explicação várias vezes, tá? Descubra qual desses números é o mais próximo de 15.000. Então, do mesmo jeito, ó. Aqui, ó, se é o mais próximo de 15.000, aqui, 15.300. Olha aqui, ó, 15.000. É 15.300, 14.800, 15.008 ou 15.080. Qual desses é o mais próximo? E justifique a sua resposta, tá? Então, nós vamos até aqui hoje. Qual é o arredondamento de cada um desses números para a unidade de milhar mais próxima? Então, aqui, ó, a unidade de milhar, eu vou olhar o número que vem do lado. Passou de 5? Não. Então, eu arredondo para baixo. Então, eu vou arredondar para quê? Para 1.000. E aqui? 40.000. Tá bom? Depois, 40.000 não, 4.000, perdão. E aí, a gente vai, durante a correção, eu vou explicando mais, tá? Segunda-feira vai ser a correção dessa aula. E vocês também vão me mandando as dúvidas, as perguntas, e a gente vai construindo esse conhecimento. Não ficou muito claro na minha cabeça, não tem importância. Depois a gente vai fazendo mais. E sabe essa explicadinha que eu dei aqui para vocês? Se passou de 5 ou não? Eu vou arrumar um jeito de escrever de maneira fácil. E aí eu coloco na aula de segunda-feira para vocês anotarem no caderno. Tá? Tá bom? Não se desespere. Eu passei um número grande de atividades, né? Mas hoje é sexta. Você pode fazer algum pouco hoje. Se sobrou um pouquinho, você faz ou no sábado ou no domingo. Afinal de contas, quando a gente estava na sala de aula, de sexta-feira, eu dava tarefa. Tá bom? Beijo grande para vocês e até a nossa próxima aula.